No vídeo de hoje eu quero conversar com você uma experiência que eu tive semana passada. Eu sentei para escrever o artigo do Ikigai News. Bom, mas eu dei assim uma paradinha para ver o WhatsApp. Era no período da manhã, aí eu respondi uma mensagem, respondi a segunda. Na terceira mensagem, um amigo adicionou um link e comentou assim: Ueda, é legal esse vídeo você assistir porque a história é muito interessante, o roteiro é muito interessante. Bom, passaram-se 43 minutos e quando eu retornei até eu esqueci qual era o tema que eu tinha que escrever. O nome disso, distração. A distração é um grande desafio no nosso cotidiano. Você já se distraiu em alguns momentos da sua vida? E qual foi o impacto disso? E sempre quando vem distração, as pessoas falam assim: Ueda, foco no que você está fazendo. Eu lembro quando era bem lá, jovem, né, criança, uma das minhas distrações era ler gibi, né? Então eu estava estudando, olhava um gibi, aí minha mãe falou: pá, olha, presta atenção, né? Não sei se ela falava foco, né? Mas presta atenção no que você está fazendo, Eda. Então, esse vídeo a gente quer conversar com você sobre essa questão do quanto que a gente pode gerar, né, de estratégias para a gente manter o foco. Três estratégias que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. E neste canal a gente compartilha muito, mas muito conteúdo relacionado à produtividade com sentido e não à produtividade tóxica, propósito de vida, o Ikigai, né? O equilíbrio do Ikigai, o que eu amo fazer, o que eu faço bem feito, o que contribui para a sociedade e o que eu sou remunerado ou sou reconhecido. Mas por que isso é importante? O que isso tem a ver com nossa vida e nesse equilíbrio? O equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Todos esses desafios de mudanças que a gente tem observado, quanto é importante a inteligência emocional. Então se inscreva no nosso canal e nesse vídeo a gente vai compartilhando. E eu falei sobre inteligência emocional? Sim, nós vamos conectar a inteligência emocional com o foco. Ueda, inteligência emocional com foco? Sim, através do professor Daniel Goleman, que foi e é a pessoa que trouxe para nós o conhecimento das competências emocionais. Dr. Daniel Goleman, ele é psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade de Harvard, e ele, no período em que ele exercia a atividade de coordenador científico no jornal New York Times, ele observou, ele recebia, ele analisava uma série de estudos, e dentre esses estudos, dos principais institutos de psicologia, encontrava-se os estudos da inteligência emocional. E esse livro que eu quero compartilhar com você sobre 3 estratégias para que a gente possa manter o foco no dia a dia com a inteligência emocional, é essa obra que o título é Foco. Então eu quero compartilhar com você o que eu aprendi na questão do foco relacionado ao nosso dia a dia dessa distração. Para isso, eu quero contextualizar para você que foi lá no século passado, não foi no século passado, eu começo a falar século passado, aí o pessoal fala, não, foi em 2017, especialmente em 2017, quando eu atuava em 2 instituições de ensino. Em uma dessas instituições de ensino a gente elaborava, né, em 4 mãos, né, às vezes até 3 ou 4 professores, o tema, né, que a gente elaboraria para aquelas organizações onde nós prestaríamos o nosso trabalho, onde a gente desenvolveria os módulos. E a gente então, nesse caso, a gente criou uma série de módulos de atividades relacionados à liderança, e um dos módulos pela qual eu fiquei responsável foi a gestão do tempo. E aí eu coloquei, né, o tópico foco, e foi nesse encontro com esse livro que a gente observou pelo menos 3 estratégias que eu quero compartilhar com você. E eu fiz até um roteirinho aqui para que a gente possa, passo a passo, observar a questão do foco no nosso dia a dia. Então são 3 estratégias. Vamos lá, vamos conversar sobre foco interno, o foco nos outros e foco no mundo. Ueda, mas como que significa esse processo? Porque a questão não é fazer mais para a nossa gestão do tempo, porque a gestão do tempo, ela tem
tem o período, né? São as 24 horas que eu tenho no tempo. E você já tem observado cada vez mais as pessoas criando uma série de estratégias, uma série de planilhas, uma série de aplicativos, aí a pessoa acaba ficando estressada e acaba não desenvolvendo. A questão não é tanto o fazer e sim o ser. Então, isso vem ao encontro, que a gente compartilha muito nesse canal, que é a questão do flow. O foco tem é muito relacionado quando a gente trabalha o flow, os estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, quando você observa que você está com uma concentração naquilo que você está fazendo, alguns indícios desse flow. Então, quando você concentra-se, né? Concentra naquele trabalho, você tem o foco, não tem espaço para distração. Mas o que gera muitas vezes a distração? Quando você tem um grande desafio de não ter o seu foco interno, né? Então, o que é o foco interno? É a gente utilizar pelo menos 2 das 5 competências emocionais que o Dr. Daniel Goleman compartilha no livro Trabalhando com a Inteligência Emocional. Autoconhecimento, as 5, tá? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. Então, no foco interno, nós utilizamos o autoconhecimento e o autocontrole. Mas como que a gente trabalha esse processo? Então, a metáfora é, a gente olha, né, e a gente estuda, a gente tem o foco para dentro. Então, vamos refletir com algumas perguntas que pode corroborar para que a gente faça essa conexão. Aqui eu fiz até um roteirinho. O que realmente importa neste momento? Neste momento, o que importa quando você está nesse processo de concentrado? E aqui a gente traz o processo do flow, porque um dos indicadores do flow é você utilizar os seus pontos fortes, utilizar suas forças humanas, utilizar uma competência ou uma habilidade ou um conhecimento que envolve no seu dia a dia e aí o segundo componente, que resolve um desafio. Então, é o encontro desses 2 processos. O seu ponto forte e o que resolve um desafio. E esse foco interno, que o Dr. Daniel Goleman comenta que é o foco interno, é uma foco, e os 3 focos, mas principalmente foco interno, é uma habilidade que a gente é treinável. É uma habilidade que a gente é treinável. E ela pode ser fortalecida. É como um músculo, né? Como um músculo. Então, uma das primeiras práticas dessa questão é a gente sempre observar o que a gente vai fazer ou ter consciência do que eu vou fazer na minha primeira hora, na minha primeira hora de vida, quando eu acordo ou depois que eu tomo café e eu vou iniciar a minha atividade ou profissional ou pessoal. Qual é o que você vai observar e proteger a sua primeira hora? Lembra que eu comentei que a minha primeira hora era escrever. E fui responder o WhatsApp e tal, e passaram 43 minutos. Eu tinha como planejado, né, o meu planejamento era dedicar pelo menos 1h30 para escrever, para fazer as conexões. E aí passaram 43, 45 minutos, um tempo de um jogo de futebol, né? E aí esse é um grande desafio. Esses aspectos impactam o nosso dia a dia. Então, é dedicar pelo menos 5 minutos por dia para você perguntar assim, o que realmente importa neste momento? Para gerar o foco para você e para algo que faça sentido. Então não é só o fazer, é o quanto que você é naquele processo, o quanto aquilo também agrega de valor para você, o quanto que essa competência ou esse trabalho, essa atividade agrega de valor para você, para quando você chegar no final do dia, né, sempre aquela questão, nossa, parece que eu fiz tudo, mas eu estou vazio, não tenho um feedback, um auto-feedback, onde você se reconheça que realmente você fez algo produtivo para você também, né? Porque um dos grandes erros que a gente comete na produtividade tóxica é ter agenda lotada, né? Ter agenda lotada, mas sem sentido. Né? Eu já passei por isso. Eu lembro que eu estava comentando com uma das alunas e essa pergunta que eu fiz, né, olha, ou essa afirmação, olha, protege os seus primeiros minutos ou as suas primeiras horas. Lembro de uma aluna que falou assim, mas como que isso significa, Ueda? Ela estava passando pela transição da primeira liderança para a segunda liderança. Então ela liderava
se autoliderava, a primeira liderança, e iniciou então a liderança com algumas pessoas. É o pipeline de liderança do professor Rancharan, né? Primeiro você se autolidera, você é reconhecido, reconhecida, e você vai liderando. E nesse momento, essa aluna perguntou, mas Ueda, por que é importante eu proteger a minha primeira hora, por exemplo, na atividade profissional? Porque é quando você está observando principalmente ou o que você deixou ontem para fazer, e principalmente o que agrega de valor para você naquele instante. É você fazer a sua gestão do tempo, porque quando você começa a liderar as outras pessoas, e isso foi bacana porque eu estava compartilhando, você divide a sua agenda, né? Você já dividia a sua agenda com o seu gestor, agora, ou com o seu cliente externo ou interno, e agora começa a dividir a sua agenda, o seu tempo com as outras pessoas. Por conta disso, o primeiro momento, então, é o seu foco interno. Vamos para o segundo foco, qual era o segundo foco mesmo? Era o foco nos outros, foco nos outros. E a definição do foco nos outros é quando você começa a reconhecer as pessoas, é que você não gera invisibilidade das pessoas. Um dos grandes desafios do nosso dia a dia é gerar invisibilidade de algumas pessoas. E um dos aspectos de você trabalhar o seu foco, então, a gente está trabalhando o que permite que eu tenha foco e diminua minha distração, certo? E o foco nos outros, um dos grandes desafios que impede ou gera distração é o celular. Então, um dos aspectos mais importantes para a gente trazer o foco nos outros é escuta ativa. Sim, escutar para entender e escutar para responder. Então, em alguns momentos eu escuto para responder, mas quando você tem como radar ter o foco nos outros, é procurar entender o que é outra pessoa. Diminui o seu seu monólogo interno, que é uma conversa só com você, diminui para escutar a outra pessoa. Mas, Ueda, como que eu escuto a outra pessoa? Nesse livro Foco, o Dr. Daniel Goleman, ele comenta o seguinte: você começa a reduzir o seu ruído interno a partir do momento que você tem essa mudança de chave para entender e não para responder. Por quê? Quando eu escuto para responder, às vezes, com pessoas que eu conheço há muito tempo, eu já sei o que a outra pessoa vai falar. Então, a gente vai diminuindo o ruído interno para que a gente possa escutar a outra pessoa. E aí você começa também a observar pelo não verbal da outra pessoa o que de repente está se passando, né? Qual é a contextualização, né? Porque nós temos dois grandes pontos cegos. Ueda, como ponto cego? Um dia eu estava conversando com uma amiga, eu falei assim, cuidado com os seus pontos cegos, né, com a sua nova namorada. Ele falou assim, mas como assim? Suas caras e bocas, né? Um dos pontos cegos que nós temos é o nosso rosto, né? Mas, Ueda, por que você falou da namorada? Porque ele faz caras e bocas quando ele não concorda. Você conhece gente assim? Em outro também ponto cego, que é importante também aqui, tanto no foco, né, no foco interno, que é o foco para dentro, quanto no foco nos outros, é observar também o meu tom de voz. Então, o quanto que a comunicação impacta nessa relação dos focos para que a gente possa também ter momentos de concentração e escuta ativa com a outra pessoa. Bom, vamos para o terceiro foco, que é o foco no mundo, né? No mundo em torno. É a sua visão de futuro, né? O Dr. Daniel Goleman fala, sua visão de futuro e principalmente sair do modo automático e perceber o impacto dos seus comportamentos e também ter uma habilidade social para fazer conexões com as outras pessoas, com pessoas diferentes, para que você possa também, a partir do momento que você sai da caixa, fazer novas conexões. E para isso, essa flexibilidade é um dos aspectos mais importantes das emoções positivas.
Mas, Ueda, qual é a relação de sair da caixa da flexibilidade com as emoções positivas? O próprio Dr. Daniel Goleman comenta no seu livro, e também a partir também de reflexões do Dr. Richard Boyatz, também que participa desse livro, a importância das emoções positivas no processo do foco. A doutora Barbara Fredrickson, do livro Positividade, que a gente também compartilha várias vezes aqui nesse canal, por isso se inscreva no nosso canal, ela estuda as emoções positivas e a teoria dela é o ampliar e construir. Então, isso conecta com quando eu faço a terceira estratégia, quando eu desenvolvo a terceira estratégia, que é o foco na visão do futuro, né, que é no mundo, né, no meu entorno, eu consigo então, a partir das emoções positivas, por exemplo, esperança, otimismo, diversão, gratidão, amor, alegria, ampliar a minha mente, ampliar a minha visão e construir conexões e construir relacionamento, e não apenas fazendo coleção de relacionamento. Sabe aquela minha mentorada, né, minha aluna, né, que estava na sala de aula? Eu falo mentorada porque nós temos a mentoria Virtus, que a gente trabalha com a filosofia do Ikigai Flow. Caso você queira conhecer, a descrição, o link está na descrição. E ela até respondeu algo muito interessante naquele dia, né? E eu tenho um diário, né? Sabe aqueles diários minha amiga fala que é diário de bordo, né? Eu vou anotando, então até os livros e as revistas estão até amareladas, os cadernos estão até amarelados, mas está lá, né? Mas como assim, o Ueda anotando assim? Pessoal, eu sou de uma época que não dava para anotar no celular. Será que tinha celular? Tinha bip. Bom, enfim, vamos retornar aqui. A resposta dela foi muito interessante. Ela falou assim, eu tenho agenda cheia, né, Ueda, agora estou com a agenda cheia, eu faço check, né, no final da tarde, mas eu fico meio perdida, né, e eu não consigo observar a importância daquilo que eu estou fazendo. Por conta disto, é necessário dar sentido ao que a gente está fazendo. Por isso que é necessário a gente compartilhar cada vez mais a importância do propósito com sentido, né, a produtividade com sentido. E é por conta disto, e é relacionando a isso, que a gente faz sempre aquela pergunta, o que faz com que eu acorde todas as manhãs? Porque quando eu faço essa pergunta, o que faz com que eu acorde todas as manhãs, eu abro também a possibilidade de gerar conexão com o que o Dr. Daniel Goleman comenta no livro Foco. Proteja as suas primeiras horas da manhã, para que dessa maneira você consiga ter, no final da tarde, o sentido que você realizou alguma coisa. E para ajudar nesse processo, algumas perguntas aqui que eu quero compartilhar com você, pode ser? Comece o dia, ou afirmações, tá? Algumas orientações. Comece o dia decidindo e não apenas reagindo. Então, quando você traz também um checklist de sentido, você também vai direcionando o seu foco para algo que você possa decidir e não apenas reagir. Você já passou por isso? Você faz um checklist, aí vem demanda de fora, e você fala, pô, e chega no final do dia ou na hora do almoço, você fala, nossa, eu não fiz nada. Eu fiz para os outros, mas eu não fiz para mim, né? Então, a questão da gestão do tempo, eu lembro de você separar, né, importante de urgente, né? E às vezes eu ficava até meio confuso, falei, como é que você pode ter coisas que são importantes? Não, tem coisas que são importantes e tem coisas que são urgentes. E tem coisas que não agrega nenhum valor, mas é bacana fazer, né? Ficar olhando as redes sociais, né, o tempo inteiro. É bacana, mas será que agrega valor? Será que é o importante? Será que é urgente? É importante, tá bom, mas é importante, mas também fazer o rescaldo, né? Fazer, quando chegar no final do dia, fazer um balanço, né? do quanto isso também faz a reflexão para você. Uma outra reflexão, você
Eu tenho um amigo e eu falei para ele ficou meio bravo, né? Ele é um amigo que ele fala assim, Wenda, você conhece esse aplicativo, é esse aplicativo. Ele vai reunindo uma série de aplicativos, né, e não faz conexão com o aplicativo. Então, você não precisa talvez mais de aplicativo de produtividade. O que você precisa é reconectar com o que tem valor para você. Né? Vamos refletir o que tem valor, quais são os valores que fazem com que você tome decisões. Os nossos valores nos motivam, os nossos valores nos fazem com que eu escolha, com que eu tome decisões. Eu lembro que eu já também comentei aqui nesse canal que eu tive um mentorado, era gestor de TI, e ele assumiu a superintendência de uma organização, e ele comentou comigo, falou assim, Wenda, o que tem de ferramentas, o que tem de aplicativos, o que tem nessa empresa que deixaram de lado e não fizeram conexão, né? Foram fazendo coleção e não fizeram conexão. Então, quantas coleções eu vou fazendo que impede que eu tenha foco no mundo, que são as 3 estratégias que eu compartilhou, que eu tenho foco nos outros e outros aplicativos da nossa vida que geram distração e que impede que me envolva no meu processo do autoconhecimento, né? De você não confundir o que é autoconhecimento com autojulgamento, tá? Isso é muito importante, tanto nas sessões de mentoria, quanto conversando na sala de aula, quando a gente fala, olha, o módulo hoje é autoconhecimento, tem pessoas que, talvez, às vezes, lá atrás, né, as pessoas nem participavam do curso porque doía se autoconhecer, mas o impacto é porque a pessoa está se auto-julgando, não abre para flexibilidade. Alguns caminhos aqui, tá? Vamos lá. O que me dá energia de verdade? O que te dá energia de verdade? Quais são as atividades que você faz? Ou quais são as pessoas que você se conecta? Ou quais são as situações que te dá energia de verdade? Quais são os assuntos? Quais são os hobbies, as atividades? E você observando isso, um segundo passo é resgate aquilo que lhe dá energia. Por exemplo, escrever é algo que me dá energia. Conversar com a minha esposa me dá energia. São vários anos, né, nessa jornada, né, de escutas ativas. Ela tem mais escuta ativa do que eu, ela tem muito mais crédito do que eu. Como assim, já? Tem gente que tem crédito, tem gente que tem débito. Observa aí, você tem crédito ou débito? Quando você se distrai, você gera débito, você tem foco no outro, você você escuta a outra pessoa, eu escuto, eu sempre faço assim, me fale mais, amor. E terceiro aqui, reconheça seus pontos fortes em ação. Isso é muito importante. Lembra que nós comentamos sobre o flow aqui, que o flow é do estudo do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que fala sobre a qualidade da nossa experiência na atividade que nós estamos fazendo. E um dos componentes do flow é a gente trabalhar cada vez mais com os nossos pontos fortes, trabalhar mais com as nossas forças humanas. Então, reconheça o que eu faço bem e, principalmente, que eu perco a noção do tempo. Então, no vídeo de hoje nós conversamos sobre a estratégia do foco interno, foco nos outros e foco no mundo. E a gente vai, nesse processo, fazendo também o equilíbrio, né, do nosso sentido de vida, do nosso Ikigai. Porque quando eu tenho foco no outro, eu começo também a observar o quanto eu impacto no mundo, o quanto que eu agrego para as pessoas, o que eu posso também ser reconhecido, onde eu posso ser remunerado. E quando eu tenho foco para dentro, eu desenvolvo cada vez mais com os meus pontos fortes o que eu amo, o que eu tenho paixão. Até o próximo vídeo.